Bom, boa noite a todos, já são 18 horas, a gente vai começar mais um painel de debate. Eu sou Cristina Helena Pinto de Mello, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado da SPM, e estou organizando uma sequência de painéis para a gente discutir questões que estejam relacionadas com este contexto atual. Então, para este painel, eu queria agradecer muito o professor Ladislau Dalba por ter aceitado o convite de participar conosco. Obrigada, Ladislau. Obrigada, Marina Petmales, também por ter aceitado esse desafio, né? É um tema não usual, um tema muito interessante. Queria agradecer vocês, queria agradecer também quem está aqui com a gente, nos assistindo. Eu vou pedir para vocês que, se possível, respondam uma pesquisa que eu vou colocar no chat, que é para melhorar a oferta desses webinars, e para vocês se apresentarem também pelo chat, para a gente saber quem é que está aqui com a gente hoje à noite. Tá bom? Então, muito obrigada. Eu queria convidar o Ladislau para começar falando um pouco sobre este momento tão disruptivo, que tem colocado relações econômicas de produção, distribuição e consumo tradicionais em xeque. Eu queria ver como que você enxerga este momento e essas condições atuais. Olha, eu tenho acompanhado muito aqui discussões no Brasil, né? Essas discussões estão se multiplicando, porque parece uma coisa um pouco paradoxal, mas nós estamos muito mais isolados e muito mais conectados, né? Estamos direto em palestras, em consultas interuniversitárias, interinstitucionais. Antigamente precisava, se eu vou para Salvador, precisam me fazer um projeto para poder pagar o avião e reservar hotel, auditório, o diabo tem que soltar os alunos para não ter uma sala vazia e passar vergonha, enfim, todos hoje, né? Então, isso é geral, tá? Estou trabalhando direto com grupos internacionais, com universidades de primeira linha no mundo, estamos fazendo reuniões direto. Tem uma outra condição, né? As tecnologias estavam aí, né? Todas as plataformas de discussão, etc., mas, de repente, fomos empurrados para dentro dessa nova realidade e todos estamos aprendendo, né? Tateando um pouco uns e outros, né? E apanhando um pouco as tecnologias, mas, na realidade, o último livro que nós fizemos agora, chama Quarentena, se juntou em algumas semanas, Thalys Stiglitz, Boaventura, Jeffrey Sachs, enfim, juntamos essas pessoas e o livro está online e o pessoal está lendo, né? Não é 2 anos e tem que comprar o livro, e tem que ir para a livraria e todas essas coisas. Eu já trabalho, você sabe, há muitos anos com conhecimento online, né? Já há mais de 20 anos já, e hoje o meu blog se tornou uma ferramenta bastante generalizada em termos de uso, né? Desse processo. Então, temos essa nova realidade, né? As discussões que eu tenho participado, em particular na área internacional, é ir além do coronavírus. Ou seja, nós estamos numa convergência de 4 crises. Temos a crise ambiental, que a gente sempre tem ela presente na cabeça, mas um pouco lá atrás, enfim, né? Porque são transformações estruturais de longo prazo e a gente tende a pensar o curto prazo sem ver o desastre muito mais amplo que está se construindo, né? E o desastre está chegando de maneira absolutamente pavorosa no planeta, certo? É só ter um pouco de dados, né? Agora, tem uma coisa básica nisso, nós somos 7,8 bilhões de habitantes, né? Eu, para pôr isso em perspectiva, uso o exemplo do meu pai. Meu pai nasceu em 1900, éramos 1,5 bilhão. E somos agora 7 bilhões e 800. Era meu pai, não é pré-história, tá? Ou seja, uma coisa está mudando e todo mundo querendo consumir mais, né? Então, as pessoas acharem que isso tudo bem, entende? Vamos continuar brigando 193 países membros das Nações Unidas, cada um arrancando um pedaço do outro e brigando e tentando parecer mais interessante. Esse negócio não funciona, né? Isso aqui está indo para o brejo com extrema rapidez e de maneira absolutamente catastrófica. Não tem como. Isso não é catastrofismo acadêmico, coisa do gênero, tá?
são dados muito reais e tem muito a ver com o coronavírus, inclusive. O segundo eixo é a desigualdade, né? A desigualdade atingiu níveis absolutamente insustentáveis, né? Nós tivemos em 2015 e ainda 2014, tínhamos a fome estava atingindo cerca de 770 milhões de pessoas, agora estamos, antes do coronavírus, né, fim de 2019, com 820 milhões passando fome, né? É interessante, né? Nós estamos apavorados vamos chegar rapidamente a 500 mil de mortes no mundo, né? Mas morrem 3 milhões de crianças de fome por ano. E não precisa inventar vacina, não precisa descobrir onde estão, nem paralisar a economia, nem nada. Era só fazer chegar a comida. O que o mundo produz hoje é 1,5 kg de alimentos por dia, por pessoa. Não tem nenhuma razão para ter gente passando fome nesse planeta. Isso aqui é uma zona em termos de organização política e social, certo? Os caras que agitam a bandeirinha do neoliberalismo, porque o capitalismo e tal, e viva a bolsa, enfim, é gente simplesmente que não entendeu o que está acontecendo, né? Ou faz força para não entender, né? Então, se junta os dois processos. Nós não temos nenhuma razão para ter pobreza no mundo, tá? Você divide os 85 trilhões de dólares do PIB mundial pela população, 7,8, te dá mais ou menos 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Isso que a gente produz hoje, 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O Brasil está quase nisso, estamos com 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Não há nenhuma razão para termos miséria, para termos esses choques, esse sofrimento, uma mãe que não pode comprar o medicamento do seu... Não, nós somos seres humanos, gente. Então, isso aqui esse negócio de ter tirado a ética da economia, né? Não porque é técnico, né? Isso é uma palhaçada, né? Isso aqui não representa nada, a gente tem que baixar para o chão, né? Eu tenho um livro dos Skidelsky, que acabei de colocar no meu blog uma resenha dele, né? Sobre os novos rumos da economia. O pessoal está saindo fora. Veja o Stiglitz, veja a Piketty, todo mundo está reconstruindo novos rumos, né? Então, temos esses dois desastres, ambiental e social, e não sabemos o que fazer. É só seguir, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, tal. Sabemos onde estão os problemas, estamos cheios de informação, de coisas. Temos as tecnologias, temos o dinheiro, né? E não se faz por quê? Porque o sistema financeiro, o acesso aos recursos, o sistema financeiro não é um setor, é uma dimensão de todas as áreas, né? Se você não canaliza dinheiro para a saúde, você não vai ter saúde, por aí vai, certo? Então, e nós temos um caos financeiro, né? Nenhuma das grandes corporações, os GAFA, etc., né, está pagando imposto, né? O Stiglitz traz a cifra de, há 2 anos atrás, a Apple pagou 0,05% na Europa sobre seus lucros, né, de imposto. Tá? O professor Ladislau paga 27,5%. Mas eles gostam de ter gente formada em universidades públicas, paga por imposto, gostam de ter suas empresas em ruas asfaltadas, gostam... Não é? Então, isso aqui é um caos financeiro, tá? E não é só pegar o Michael Hudson, pegar o Roosevelt Institute, o New Economics Foundation, enfim, todo mundo está escancarado, né? O caos financeiro que se gerou. Então, em vez do sistema financeiro, pense que só nos paraísos fiscais nós temos entre 21 e 32 trilhões de dólares. É um estoque. Entre 21 e 32 trilhões de dólares para um PIB mundial de, na época, isso é um dado de 2012, na época, um PIB mundial de 73. Tá? Não só não paga imposto, como não reinveste. E para que a gente tem dinheiro em paraíso fiscal? Certo? Essencialmente, evasão fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro de forma geral. Queria só lembrar que o nosso ministro Paulo Guedes é cofundador do BTG Pactual. O BTG Pactual, eu peguei no Valor Econômico, o organograma, certo? Eu contei 38 filiais em paraísos fiscais. Para que você tem filiais em paraísos fiscais? Gente, isso aqui é... Né? Porque o dinheiro não é mais uma coisa impressa por governo, é uma coisa emitida, são sinais magnéticos. E ninguém controla esse processo. Não é só o Brasil que está com esse problema. Tá? Hoje está sendo estudado de maneira geral, a gente acompanha, isso aqui não é ideologia de coisa, de protesto. Eu vejo, eu fiz esse estudo de fluxos financeiros integrados para vários países pela ONU, né? Fiz isso, inclusive,
fazia levantamentos para o secretário-geral da ONU, na época eu era consultor dele. Esse negócio está aí, esse negócio está aí para o 10. Então, você tem o fato que a gente sabe que esse dinheiro deveria estar sendo utilizado para mudar a matriz energética, a matriz de transporte, a matriz agrícola, para deixar de destruir o meio ambiente, que a gente deveria usar esses recursos para organizar a inclusão produtiva, né, assegurar a renda básica, coisa do gênero para as populações, e não, o dinheiro está rodando na especulação, por uma razão que o Stiglitz demonstrou, que o Piketty demonstrou. Né? Rende mais você fazer aplicação financeira do que investir. Para onde é que vai o dinheiro? Onde rende mais. Nas últimas décadas, né, a aplicação financeira rende entre 7% e 9%. O PIB, a produção de bens e serviços, dá trabalho produzir. Né? Aumenta 2%, 2,5% ao ano. É bom senso, entende? Aqui não tem invenção. Então, em cima desse sistema, dessas três crises convergentes, né? A crise ambiental, a crise da desigualdade. A desigualdade está explodindo, tá, gente? O pessoal está com o saco na lua no mundo, tá? E consciente, não tem mais os perdidos que acham que a vida é assim mesmo, certo? Está implodindo por toda parte. Eu trabalhei muitos anos na África, na Ásia, coisa assim, eu sinto as coisas, certo? E nós temos o caos financeiro frente a isso, certo? E desaba em cima disso a pandemia. Né? Então, de certa maneira, ela chega em cima disso, paralisa esse negócio todo, né? E estamos à procura de rumos. Né? Aí, claro, a gente pode pensar, não, inventaram um desenho que é muito simpático, né? É que a crise se agrava, aí tem um pico, né? Certo? Aí, depois do pico, a gente vai descendo, a onda é mais suave e tal, e a gente volta à normalidade, né? Bom, acredite quem quiser, né? Na realidade, a pandemia está começando apenas a chegar no conjunto porque ela chegou por cima socialmente. Está começando a chegar no conjunto das populações completamente desprotegidas. É só olhar, tem países na África que o país inteiro tem 3 respiradores. Né? Regiões da Ásia, vai pegar Bangladesh, interior da Índia, vai pegar a África, vai pegar enfim, aqui as nossas periferias. Né? A gente está desprotegida. Vê o que está acontecendo com coitados dos indígenas lá na Amazônia agora. Sabe? É um negócio. E, frente a isso, nós temos um vazio de poder. Né? Esse vazio de poder, não está um bando de bandidos arrancando cada um que pode, né? O que é uma piada. Né? Quer dizer, eu acompanho os noticiários, o chinês, o norte-americano, da França e da Inglaterra, BBC e tal, certo? Todo mundo está discutindo o enfrentamento da pandemia. Né? Aqui eu ligo, pego a Globo, pego a CNN, o que está se discutindo é quem vai ser demitido, quem vai ser substituído por quem, onde entra general, onde sai. Não. Portanto, eu trago esse enfoque, não queria estender muito mais. As coisas são conhecidas do que está acontecendo propriamente do coronavírus, né? Mas trazer com força uma ideia-chave, né? Que nós temos uma convergência de crises que paralisou o planeta e que está colocando na mesa novos rumos. Eu pego o editorial do Financial Times, gente. É o Financial Times e editorial, tá? Dizendo que está na mesa de discussão a renda básica universal, né, e a taxação de grandes fortunas. As pessoas não entendem como se deslocou o sistema de desigualdade. Deixa eu só mencionar esse mecanismo. Né? Se eu tenho $1 bilhão, um bilhãozinho só, né? Não sou desses bilionários aqui, que nem os nossos 206 bilionários brasileiros. Se eu tenho $1 bilhãozinho, eu faço uma aplicação financeira moderada, tá? É só no computador, não dá trabalho. Faço aplicação financeira a 5% ao ano. Eu estou ganhando por dia $137 mil. Por dia. No dia seguinte é sobre 1 bilhão mais os 137 mil. Estão entendendo? O processo
de financiarização acelerou a desigualdade de maneira absolutamente dramática. A cifra básica a gente conhece, né? O 1% tem mais do que os 99 seguintes. Isso não funciona, porque os 99 seguintes estão sabendo da coisa. E as pessoas estão começando a entender as dinâmicas financeiras e esse negócio desarticula o processo político. Então, a democracia está se desandando por todo lado, porque nós estamos à procura de um novo pacto econômico, de um novo pacto social. É muito legal pegar na ONU o Global Green New Deal, um novo pacto global, certo? O movimento norte-americano e o movimento Inglaterra também sobre sobre o Green New Deal, né, para os países, né? Tem discussões muito interessantes sobre a necessidade de uma soberania compartilhada e colaborativa para enfrentar essa coisa. Não dá para esquecer os países, né? Não vai aparecer um governo mundial para resolver tudo, mas nós temos que ter, eu resumiria, uma outra governança. Nosso problema não é só o problema da pobreza, do meio ambiente, dos diversos impactos que está gerando. Nosso problema, dando um passo atrás, é criar os mecanismos decisórios, o mecanismo de governança que nos permitam começar a enfrentar os problemas. Porque, por enquanto, a gente só está correndo atrás. É isso aí, Cristina, Helena e Marina Pesclivianes. Muito feliz em estar com vocês aqui. Muito bom. Obrigada, Ladislau. Marina? Todos. Bom, professor Ladislau, Cristina, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. E, professor, ouvindo sua fala, eu vou de um ponto, né? Eu vou partir de uma frase recorrente, eu estou ouvindo isso o tempo todo, vocês devem estar ouvindo também, que é: puxa, nós sairemos melhores desta. Então, não sei, já devem ter visto isso, as pessoas conversam sobre isso. Então, tem a visão realista e tem aquela visão que leva para este pensamento que eu quero debater um pouco com vocês, que é o pensamento utópico. Afinal, o que é utopia? A utopia é algo que, historicamente, a humanidade sempre construiu, ou nas suas construções, estruturações mitológicas, nas suas formatações e relações religiosas, nas suas construções, e a gente vê isso muito na arquitetura, na estrutura de projetos, por exemplo, com a ciência, e muito se projetou na ciência ou na inovação. Nossa, temos essa utopia transformadora de que a ciência dará conta de tudo, resolverá todos os problemas. A utopia ela pode ser vista como esse modelo, aí a sua citação, professor, de um paraíso fiscal com tantas ilhas paradisíacas, robinsonianas, que a gente tem pela história, né? Aquele espaço que você projeta um Eldorado, Atlântida, um lugar que, claro que nesse contexto são locais que detêm cultura, sabedoria, estruturas comunais extremamente sofisticadas, não por sua riqueza ou por sua opulência, mas por sua simplicidade e por sua contenção de autossubsistência, que é algo que hoje somos todos incapazes de pensar e de lidar, o que não significa que seremos para sempre, né? Talvez por inúmeras condições da nossa formação, estruturas e sistemas que o mercado veio reproduzindo e que nos levou a este formato, né? Quando a gente fala em multidimensões e quando a gente pensa no processo econômico, não como uma arte, né? E tem um nome dessa arte que num dado momento virou a crematística. E o que é a crematística? Vem do grego chremata. Chremata é joia, dinheiro, ouro, aquelas posses. Tem um filme que fala muito disso, My Precious, né? O Senhor dos Anéis, as minhas riquezas, eu quero acumular. Então, num dado momento em que este acúmulo começou a ser valorizado, a gente teve a construção de Édens, de locais paradisíacos, de Eldorados, né? De jardins suspensos e de locais em que a nossa vida seria uma vida mais leve, seria uma vida mais feliz e até em todas as teorias de pensamentos utópicos seria uma vida melhorada, nessa projeção de sonho, nessa projeção de fantasia, de imaginação e não de previsão
de futuro, que serve tanto para trás quanto para frente. Em várias tradições e civilizações, as pessoas olham para o passado e falam, nossa, queria voltar ao modelo que era. E o tempo todo a gente também constrói essa projeção de futuro, né? Eu gostaria de ser, que o amanhã seja melhor, que legado a gente vai deixar para as pessoas, e muitas vezes a gente se desconecta ou a gente esquece do que está acontecendo exatamente neste topos, né? Topos como lugar, e também a outra inspiração helênica, não poderia deixar, como uma Peclivanes, o grego que me acompanha, né? O topos com essa sensação, com esse sentido de local. Então, o topos é um poderia chamar de não lugar, mas o topos é aquilo que não está exatamente neste lugar. Talvez ele já esteve ou ele estará. E a gente tem o distopos, ou a distopia, quando a gente está fora do lugar. Então, a gente constrói o tempo todo essas utopias, né, de para onde a gente vai, que construção a gente vai fazer, que mundo a gente quer. A publicidade construiu isso de maneira ímpar. A família, não vou citar o nome para não fazer merchandising, né? A família de determinado creme vegetal, o determinado tipo de sorriso. Então, toda uma construção de um formato de uma vida melhorada, utópica, promovendo uma estrutura de consumo que contribui para esses números, né, que o professor Ladislau apresentou, em que a gente chegou num limite de insustentabilidade, num limite com esse eixo. De um lado, a gente tem excesso, tanto que, né, ter essa renda de 11 mil reais por pessoa, pensando na riqueza do Brasil, ou olhando para esses números mundiais. Então, digamos que a gente tem uma abundância, mas do outro lado tem uma gestão da escassez, e você fica com esse parâmetro vivendo extremos, até por conta de uma formatação do pensamento econômico que trabalha crescimento. Então, a gente tem que crescer, e às vezes o crescimento é um crescimento a qualquer custo. A gente só considera a curva, né? O quanto cresceu, o quanto subiu, aquela chamada espiral incessante do sucesso, até uma sibilância, né? Espiral incessante do sucesso. Eu vou subindo, eu não sei para onde eu vou, isso cria uma angústia coletiva, mas é o que é vendido como um modelo da sociedade ideal. Eu gosto muito de uma música, nada não é do mundo da sofisticação, mas uma música dos Saltimbancos, não sei se a audiência que nos ouve já ouviu falar em algum momento. Eu não sou cantora, mas eu vou citar um trecho, que é assim: a cidade ideal, aí tem vários animais, né? Por exemplo, a cidade ideal, eles citam da galinha, do gato, né? O que tem de maravilhoso nessa cidade ideal. E o refrão é o seguinte: mas não, o sonho é meu, e o sonho que deve haver alamedas verdes, a cidade dos meus amores, e também os moradores, o prefeito, os varredores, que todos fossem somente crianças. Então, a gente recupera um pensamento, que é esse pensamento da comunidade simples. Por que o Éden funcionava? Por que em Atlântida as coisas se estruturavam? Por que essa projeção histórica de que numa comunidade menor as coisas se estruturam? Porque você tem uma gestão mais equilibrada. E você consegue, e por isso sempre foram projeções utópicas, e você consegue, de uma certa forma, harmonizar os excessos e a escassez. Você consegue olhar para isso, e talvez a gente tenha passado do limite de poder enxergar essas demandas ou essas necessidades individuais, o que nos leva, né, se a gente sonha em utopias, e talvez a gente projete utopias, mas a gente viva uma distopia, a gente está fora do centro, né? Os nossos valores são distópicos, né? Distópico no sentido de tá deslocado. E talvez esse pensamento do atópico, que vem até da medicina, as pessoas que têm atopia, de repente surgem coisas pelo seu corpo, você não sabe exatamente onde, mas são algumas disfunções, muito provavelmente conectadas a disfunções emocionais. E é isso que a gente enxerga hoje no nosso planeta, né? Como se fosse uma erupção desenquadrada
uma erupção em que certas previsões, com tanta ciência, com tanta tecnologia, com tanta projeção, mais que a ficção científica, tantos avanços tecnológicos que foram estruturados e foram conseguidos, e agora a gente olha e fala, ué, mas essa tecnologia toda, e a gente não consegue uma vacina? Vai levar 2 anos, 1 ano e tralalá para conseguir vacina. Eu li uma notícia recente super interessante, né, que a parte de sistema, inclusive, já implementada de um programa, de um game, no tempo em que está ocioso na instalação dos computadores, tem trabalhado para fazer análises combinatórias, combinações, para ajudar na descoberta da vacina. Então, a minha sensação, e eu estou estudando muito essa temática, né, as utopias, as distopias, tem até aqui, ó, a história de uma ideia, e como a humanidade sempre construiu isso, como nos últimos anos a gente vem reforçando esse sentido de mundo ideal, de que as coisas podem ser melhores, a gente vem projetando isso para o futuro. Então, eu não vou viver feliz hoje. Eu vou trabalhar, eu vou fazer todas as coisas, porque eu estou postergando utopicamente a minha satisfação, a minha alegria, o meu viver bem, eu desloco isso, né, para um processo de futuro. E eu percebi nestes estudos, né, estudei Economia das Dádivas, o professor Ladislau foi um dos colaboradores nesse projeto, que a gente remonta aquela troca, vou chamar de arcaica, alguns chamam de primitiva, mas é o que está rolando hoje. Então tem todo o primitivismo, mas agora quando você bate na porta do seu vizinho, ou quando você pede ajuda para alguém, ou quando tem alguém vai ao supermercado ou à feira e você oferece a contribuição, a colaboração, a gente olha para esse sistema de uma certa forma, ele sempre existiu, mas olha para uma valorização de algo que tinha sido deixado de lado porque não era considerado o seu valor acumulativo ou acumulatório, né? A sua crematística. Eu estou juntando, eu estou numa escala, eu estou somando valores. Então, a gente revê o sentido de certos valores e eu comecei a refletir sobre a visão sistêmica, a gestão holística e esse pensamento de um mundo complexo, né? A gente vive num mundo complexo, mas a gente não se dá conta. As lideranças não lideram para um mundo complexo, lideram para um mundo unidimensional. E algumas coisas foram priorizadas nessa dimensão, talvez criada uma estrutura utópica de consumo, inclusive. Escrevi recentemente um artigo falando: quem diria que álcool em gel 70 e máscara de proteção estaria na lista, na wish list, na lista dos desejos de todo mundo, né? Porque foi aquele começo, vai acabar, aquela especulação, não vai ter mais máscara, até as pessoas aprenderem que, ok, a gente pode fazer as máscaras, até as indústrias remodelarem suas linhas de produção e disponibilizarem essa estrutura, né? Agora é acessível, né? Você encontra um produto, à exceção de diversas comunidades. E quando a gente olha a situação da comunidade, naquele sentido, vou dar um nome não purificado, né? Uma favela. E você vê a realidade, quando alguém diz nessa visão do mundo melhorado, nessa visão utópica, o vírus é igual para todo mundo. E mais ou menos, né? Porque se você tem alguma estrutura de proteção e alguma condição no campo dos privilégios, talvez você tenha alguns benefícios nesse processo. Agora, se você vive num contexto em que você não tem espaço, não tem área separada, então essa visão equânime, essa fala purificada, igualitária, ela realmente esbarra, né, em algo que não é conceitual, filosofal, academicista, é algo real. E talvez, de toda essa sensação que a gente esteja vivendo, a percepção da interdependência de todas as coisas, ok? A gente tem uma natureza, a gente tem a gente tem as pessoas, a gente teve um discurso corporativo historicamente muito, a palavra em inglês, mas é essa, né? Greenwashing ou coswashing. Eu fiz a sujeira, eu limpo aqui, viu?
mas olha o impacto que uma embalagem tem, por exemplo. E aí, como a gente vai lidar com essa embalagem no futuro? E as pessoas se perguntam como eu descarto corretamente a embalagem, mas elas não se perguntam, precisa exatamente da embalagem? A embalagem precisa ser desse jeito? Então, talvez esse momento seja um momento, uma palavra chique do francês, né, de sacolejo da humanidade, para as pessoas, especialmente as detentoras da Rimatan, né, as detentoras do recurso, vamos invadir as ilhas fiscais, né? As detentoras de recurso que de fato tem algo que pode ajudar a abrir alguns Édens, né? A abrir alguns horizontes e trazer perspectivas de um reequilíbrio. Caso contrário, a visão é essa, não é nem utópica, nem atópica, nem distópica, ela será catastrófica, porque para onde caminha isso tudo? Né? Que talvez, e nesse pensamento, né, de sairemos melhores desta, ou as empresas serão melhores, ou o futuro será melhor, talvez a gente passe a conceituar o que é ser melhor e para quem. Porque esses jargões que ficam muito bonitos, né, na linha do hashtag gratidão, entre outras coisas que ganham tolos, estávamos conversando, né, com a professora Cristina, né, a fase da empatia, que já foi superada, e a gente vive agora um novo modelo, tá? Já foi a empatia. Agora é o quê? Agora vamos fazer alguma coisa, porque se não vier desse movimento, que talvez cause uma certa tensão, tá? Eu faço o quê? Né? Eu começo por onde? Mas se a gente não começar por algum lugar, a gente talvez tenha um conflito de sobrevivência, né? Lá para frente. Também não quero e não gosto desse discurso apocalíptico. E essa apocalipse, assim como nos pensamentos utópicos, né? Ela vem com recorrência, né? De um lado eu tenho um mundo melhorado e no outro ponto dicotômico eu tenho sempre a visão do apocalipse e como a gente equilibra isso tudo. Mas como a gente olha para essa circunstância e percebe que, ok, curvas ascendentes que demonstrem mais acúmulo de uns em detrimento dos outros, modelos de crescimento que não pressupõem o desenvolvimento equilibrado, essas glórias, esses rankings, né? Ranking melhor disso, melhor daquilo, que possam trazer reflexão no processo de consumo como um todo, né? Quando a gente pensa no consumo dos indivíduos, e é fácil jogar para o indivíduo, né? Culpabiliza o indivíduo paga a conta, o indivíduo faz matching, o indivíduo doa. Mas quando a gente pensa nas estruturas corporativas também, que tem um poder muito grande, não só de articulação, nem de poder, nem de recursos, mas o que para mim é muito valioso, o que se chama capilaridade. Para chegar em cada canto, eu posso falar, todo mundo tem um gadget digital hoje, né? Você tem o seu equipamento e você consegue chegar em cada canto, eu falo com as pessoas. Mas, novamente, a localização digital, aí daria tema para a gente discutir por outras tantas horas, né? A localização digital é um território e não está acessível a todos. E quando a gente fala dessa localização física, de chegar lá na ponta e repensar o que a gente está entregando. Então, será que consumir é só comprar? Certamente não. A gente consome ideias, a gente consome conceitos e repensar a ótica das empresas. Eu falo empresas com nome de marcas, né? Meu mestrado aí, inclusive na SPM, foi em comunicação e práticas de consumo, estudando isso. O que a gente consome? Né? O consumir é pensar, dizem alguns pensadores, alguns estudiosos do assunto, consumir é pensar. Toda a estrutura de educação, toda a estrutura de levar conhecimento, educação financeira, por exemplo, é algo que o país não tem, né? Eu não vou dizer números do Brasil, meu lado é muito menos numérico que o do professor, muito menos, infinitamente menos numérico que o do professor Ladislau. Minha visão é mais sociológica, relacional, estudo relações de troca, mas acredito que existem formas e que talvez essa pressão, né, a gente está sendo pressionado, assim como os navegadores foram em busca de terras utópicas e partiram para novas conquistas, assim como a gente olha o espaço, olha Marte, né, e fala, bom, vamos olhar para lá. Se a gente tinha uma visão eu gosto do Júlio Verne,
quando ele tem uma obra chamada Paris, século XX, e ele conta aquele deslumbre de, puxa, olha isso tudo, as galerias, o nascimento do que é o shopping center, os shoppings que hoje estão fechados, mas aquele deslumbre do vidro, do ferro, aquela fascinação de você olhar aquele espaço como um templo de consumo, que hoje, como a gente repensa isso tudo? O deslumbre é o mesmo, né? O deslumbre com as coisas, o deslumbre com o shopping virtual, né? As pessoas não compravam, não estão comprando no mundo físico, estão estabelecendo suas relações aqui, mas se a gente lembrar a origem da troca, qual é a origem da troca? É uma subsistência Arina, mútua. Eu tenho algo e te ofereço, né? posso aproveitar? Claro. Desculpa te interromper, mas, enfim, você coloca aí um raciocínio bastante desafiador. A gente, de fato, constrói ideais, né? Mundos que nós gostaríamos muito de alcançar, e entendo eu que um dos nossos grandes problemas é acreditar que esse mundo ideal é possível de ser alcançado através das escolhas individuais de cada um de nós nas relações de consumo, né? Isso nos coloca nessa distopia. E, ao mesmo tempo, nós acreditamos, por exemplo, que o valor da moeda é uma moeda lastreada, né, que tem lastro, aí desafiando um pouco o professor Ladislau naquilo que ele acabou de colocar. A gente não enxerga, de fato, as relações de consumo, a gente não enxerga, de fato, a materialidade dos nossos relacionamentos. Eu sou formada em economia, acredito que nós agimos voltados para os nossos próprios interesses, e fico me perguntando em que medida que este contexto atual coloca como meu interesse o interesse do outro, né? Em que medida que pequenos vírus é capaz de mudar um pouco essa dinâmica de consumo e talvez colocar a gente numa trajetória mais assertiva, no sentido de alcançar mundos ideais e uma utopia, né? No sentido de ser mais disruptivo. Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Depois já tem uma pergunta aqui do Pedro. Eu queria que vocês aproveitassem o espaço do chat para colocar mais perguntas para os apresentadores, por favor. Olha, deixa eu comentar que a consumo e consumo, né? Ordem de grandeza, eu trabalho muito economia, desenvolvimento econômico comparado, né? Eu tive várias vezes na China, trabalhei na Suíça, em países ricos, em países pobres, fiz 7 anos na África, e a gente olha as coisas e olha onde as coisas funcionam e como funcionam, né? Um elemento central é que o bem-estar das pessoas não depende apenas do dinheiro no bolso, né? Você vai ter uma parte, ordem de grandeza, onde funciona o dinheiro no bolso, que te permite pagar o aluguel, fazer as compras, coisas do gênero. Ordem de grandeza é 60% da capacidade econômica. Os outros 40% é você ter, por exemplo, no Canadá, acesso a saúde gratuita, a creche, a escola, a universidade gratuita, a você ter parques, você ter rios limpos, você ter espaços de lazer, piscinas em todas as escolas. Sai muito barato para fazer quando é para muita gente que usa, né? Certo? Em vez da piscina individual, são essas coisas. Então, quando você gera essa divisão, ou essa complementaridade entre a compra individual e o acesso aos bens coletivos, né, que você expande a dimensão pública do consumo, você tendo mais parques, mais espaço de lazer, mais piscinas públicas, você tendo mais investimentos no sistema educacional, cultura mais rica e gratuita, você ter televisões públicas, tudo isso aqui faz muito, é muito importante para o bem-estar das famílias e não gera impacto de aquecimento global, não gera sistema de oligopólios econômicos e coisas do gênero, né? Então, na realidade, o desvio do consumo, em particular para o consumo ostensivo, né? Tanto tempo que é estudado pelo Veblen e tudo, né? Sabe que muita gente que agora com esse vírus, né?
está deixando, tem vários estudos que já surgiram, né? A pessoa olha o armário e diz, para que eu preciso de tudo isso? Sim. Então, na realidade, as pessoas estão começando a entender, de um lado, o que estão precisando, né? O Stiglitz insiste sobre isso, né? Isso é uma palestra desses dias agora, né? Que você está deslocando o interesse das pessoas, né? O que realmente está importante para essas pessoas, né? Então, eu acho que entender que onde funciona você tem que assegurar o equilíbrio entre o acesso a bens públicos e o acesso ao sistema individual de consumo, equilibrando esses, você pode enriquecer as famílias sem aumentar a pressão sobre o sistema ambiental, né? Lembrando que nós somos esses 7,8 bilhões de habitantes e 80 milhões a mais a cada ano, né? Isso é muito interessante, né? Porque quando você compara, por exemplo, o custo da saúde no Canadá, é $4.400 por pessoa por ano, e está entre os primeiros lugares no mundo. Os Estados Unidos está nos últimos lugares da OCDE em termos de qualidade de saúde, e o custo deles é $10.400 por pessoa, porque virou a indústria é uma coisa individual, né? Então, isso leva a uma compreensão de uma outra estrutura de funcionamento. Quando a gente lê Mariana Mazzucato, né, o Estado empreendedor, né, repensar qual é o equilíbrio entre a função das empresas, a função do setor público e a função das organizações da sociedade civil, né? Aí é muito rico, né, no que fala a Mariana, né, que é o resgate desse... grande parte da nossa felicidade é a riqueza cultural dos contatos, né? A riqueza está, né, invertendo o Sartre, né? O paraíso são os outros, né? Certo? Não é? Então, esse processo nos permite você ter, na linha que você comentava antes, Cristina, sistemas locais muito mais ricos de convívio, sistemas muito mais descentralizados, né? E um resgate, digamos, dos diversos equilíbrios que a gente precisa no nosso cotidiano, né? Então, os mercados são uma coisa útil, porque a gente... mas é tudo bem para tomate, para camiseta, para automóvel e bicicleta, certo? Você deixar penetrar os mercados na saúde, educação, cultura, etc., você cria a indústria do diploma, você cria a indústria da doença, você cria as milícias na área de segurança privatizada, só olhar nos Estados Unidos ou no Rio de Janeiro, certo? E por aí vai. Então, de certa maneira, a minha visão, né, que é visão não econômica no sentido estreito, mas no sentido amplo de funcionamento sistêmico, né, é que o processo decisório tem que mudar e o equilíbrio entre as organizações da sociedade civil, que são vitais para uma sociedade saudável, certo? A gente se articular, né, com a sociedade, né? O mercado e o Estado têm que repensar os seus rumos e, em particular, o equilíbrio, né, Se eu pego Novas Regras para o século XXI, que é um relatório muito importante do Roosevelt Institute nos Estados Unidos, muito recente, tá? Basicamente, eles dizem o seguinte: nós temos que revalorizar a dimensão das atividades públicas, porque o Estado é muito mais produtivo, mas não para produzir bicicletas, mas para assegurar a sociedade saudável, a cultura, o investimento, tudo isso aqui. O Estado é importante. Na realidade, tem coisas que o setor privado faz bem melhor, entende? Esse equilíbrio, nas minhas várias visitas na China, me impressionou bastante isso. Não é só a favor ou contra a China, é coisa ideológica, mas pensar as coisas funcionam como? O sistema financeiro é controlado, sim. O investimento tem que ser produtivo, não é especulativo. Então, isso enriquece a sociedade, né? E as políticas sociais é o Estado. Agora, produzir as coisas do cotidiano, as compras, a comida, supermercado, etc., deixa o setor privado. Então, eu trago isso para essa visão de uma arquitetura econômica e social e cultural que a gente tem que repensar, né? Eu não acho que é utopia, viu, Marina? Eu acho que é bom senso organizado. Sim, sim, sim.
O Pedro fez uma pergunta aqui. Nesse ambiente de competição constante, como seria possível acontecer um movimento colaborativo entre empresas e governos, seja para a melhoria da regulamentação, no fomento à pesquisa e desenvolvimento e acesso ao primeiro emprego para jovens? Eu acho que eu posso completar com uma outra questão, que a gente está falando um pouco dessa coisa das pessoas se movimentarem pelo tópico, né? E falamos um pouco da capacidade desse vírus de disruptura nos nossos comportamentos, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de enxergar que esse ambiente de crise agora vai produzir uma enorme desigualdade, né? E desigualdade de oportunidades de acesso para os jovens. Então, já que o Pedro colocou essa questão, se vocês puderem falar sobre isso, porque isso é uma das questões hoje que mais me preocupa, né? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente não vê um mercado de trabalho que vai abraçar vai conseguir gerar empregos para essas gerações. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois essa questão também. Quer falar, Marina? Vou falar a visão, vou chamar de uma visão relacional. Essa circunstância toda tem um fator muito, também não quero polarizar positivo e negativo, mas um fator real que pode gerar transformação que se chama aproximação. Muitas coisas as pessoas nem sabiam. Por quê? Porque a imprensa filtrava, porque a firma não deixava chegar, porque não era pauta de bar, você ia conversar com as pessoas, isso nunca era assunto. E quando isso vem à sua frente e você enxerga o que está acontecendo, porque a pressão está vindo ao contrário, né? Agora as pessoas estão pressionando o jornalismo, as pessoas estão pressionando o sistema de educação, essa atomização, né? As pessoas estão adquirindo essa autonomia e percebendo, opa, pera lá, eu preciso fazer alguma coisa, porque se antes, e aí entra o conceito de altruísmo e o conceito de altruísmo corporativo, e as marcas, com essa fala, né? As marcas sendo generosas, alguns discutindo o conceito da consciência, né? O consumo consciente, o capitalismo consciente, seja lá por consciência ou por peso na consciência. Existe um monitor feito recentemente dentro do Movimento por uma Cultura de Doação e conectado à BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que mediu nos últimos meses um total de 5 bilhões, já passou 5, ontem ultrapassou 5 bilhões doados por empresas. Tem empresas, tem lives, quem quiser, eu vou colocar o link aqui, quem quiser visitar para acompanhar que empresas foram, como foi esse processo, quais foram as regras para fazer essa mensuração. Uns falam, puxa, mas tinha 5 bilhões, por que ninguém investiu antes? Mas se tinha esse dinheiro, precisa investir agora. Exigir e cobrar, né, esses processos de exigência e cobrança, eles são sempre fáceis e muitas vezes são até cômodos. Tem uma frase sofisticada do Homer Simpson que diz, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quero, né? Então, trazendo isso para um panorama prático, essa aproximação da diferença que você faz para o bem-estar comum, e as sociedades utópicas tinham isso, você se sentia bem. Quem não se sentia bem em Eldorado, no Éden? Você se sentia bem porque o outro estava bem, porque ninguém fica bem quando o outro está mal. Quando você passa na rua e tem moradores morando na rua, se alguém se sente bem, virgem. É um pensamento humanitário que, por mais que o consumo de uma série de produtos que vendiam uma certa felicidade para nós, ultimamente a gente foi comprando, eu preciso do último modelo disso, preciso desta cor, deste produto, e você olha para aquilo, isso te aproxima. Então eu vejo como um fator interessante a aproximação quando a gente pensa aqui na pergunta, né, falando como empresas e governo e organizações da sociedade civil. Eu enxergo que este movimento está acontecendo, tá? Ele está acontecendo e ele está ganhando luz, porque tudo que não é iluminado fica esquecido, fica desaparecido, pode até existir, mas as pessoas não estão olhando para isso. Então, a fala da solidariedade, a fala do altruísmo, da generosidade, o efeito warm glow, cientificamente falando, né? Você faz o bem, ok, o bem que você faz vai fazer o outro se sentir bem, sim, e faz você se sentir bem também, bioquimicamente falando. Então, enxergo neste novo panorama, com o fator da aproximação relacional, talvez um gatilho para essa mudança que antes não era problema meu, porque eu não via, né? Estava lá longe. Deixa eu comentar um pouco
com que parâmetros eu trabalho? Tá? A gente não resolve as coisas assim, né? Primeiro, eu trabalho com a visão do Amartya Sen, a ideia de justiça. Tá? Tem algumas coisas que são de injustiça dramática no planeta. A fome das crianças, enfim, tantas coisas, crueldade, enfim. Sabe que isso é prioridade zero. Né? O Amartya Sen disse que são as coisas que não nos deixam dormir à noite. Certo? Quer dizer, essa prioridade tem que ser enfrentada mesmo. Tanto assim porque temos os recursos, sabemos onde estão os problemas. Gente, então, essa indignação em torno dessa injustiça mais crítica e evidente é essencial. Um segundo parâmetro é a diferença entre o nível tecnológico e o nível político. Nós temos um cérebro que é capaz de inventar coisas assim espantoso, né? Bota a gente na lua, o diabo, certo? Para nos organizarmos numa vizinhança de maneira civilizada, sai de baixo, certo? Ou seja, a nossa impotência política conflita com essa fantástica capacidade tecnológica. Você pode ter gente muito inteligente, mas que são ignorantes simplesmente porque usam a inteligência de maneira completamente idiota. E exemplos até de prêmio Nobel, enfim, aquele prêmio Nobel de Física norte-americano que dizia que para melhorar a inteligência americana precisava esterilizar os negros. Né? Isso dito em televisão tranquilamente, né? Você pode ser inteligente e ser ignorante, né? Porque uma coisa é a capacidade técnica, outra coisa são os valores, né? Um terceiro eixo é da gente mudar a forma como a gente pensa o sucesso, né? Eu uso esse negócio aqui, né, da Forbes, são os bilionários brasileiros, está todo mundo com um sorriso daquele tamanho, eu estou na Forbes, né? Eu ganhei muito dinheiro, né? A Marina está falando nos 5 bi, pensa que só o Joseph Safra tem 95 bilhões de fortuna pessoal, certo? E deixaram 5 bi aqui. Você sabe o que é? Quando eu pego, por exemplo, o Louis Pasteur, ele é um sucesso. Não é um sucesso porque ele arrancou mais, mas porque ele contribuiu mais. Isso é uma visão, um deslocamento do conceito dos valores sociais de sucesso, que eu acho fundamental, né? Para mim, um parâmetro importante. Né? É essencial a gente repensar o local. Eu tenho muitos livros sobre isso, quem me acompanha, né? Eu tenho esse meu livro, O que é Poder Local, todas essas coisas, né? As pesquisas que a gente tem feito sobre isso, trabalhei isso muito nas Nações Unidas. Então, na realidade, como nós nos urbanizamos, cidade por cidade, a gente pode criar ambientes que são, ao mesmo tempo, sociais, culturais, econômicos, né? E isso está ocorrendo em muitas partes do mundo, né? Eu queria lembrar que o sueco médio participa de 4 organizações comunitárias, né? E o dinheiro do governo, 72%, vai diretamente para os municípios. No Brasil, é 13%. Tá? A Alemanha, a China, todos são economias que são de muita força local. Né? E isso gera uma capacidade de iniciativa cidadã radicalmente diferente. A China tem um poder político central grande, mas a administração, a gestão da sociedade é de nível local. Né? E um quinto ponto que eu queria acrescentar é o potencial da economia do conhecimento. Né? Nós estamos lançando um livro, vocês podem pegar no meu blog a apresentação, nós vamos lançar no SESC na semana que vem, um livro que eu concentrei sobre a economia do conhecimento, que muda radicalmente os rumos. Né? Chama O Capitalismo se Desloca, chama o livro. Está no meu blog ali. Basicamente é o seguinte, é uma mudança sísmica ou sistêmica, certo? Se eu passo meu relógio para a Marina, eu deixo de ter meu relógio. Todo o sistema de produção de bens materiais, né, é meu ou é teu. Eu tenho mais do que você tem, certo? O conhecimento, não. O livro do Rifkin, né, que o fato que o compartilhamento das ideias não tira a ideia. Eu posso passar uma ideia para vocês, eu continuo com essas ideias. Certo? Nós podemos generalizar
o acesso a tecnologias inovadoras no planeta todo sem custo e sem paralisar a economia. Isso, tanta gente já liquidou esse argumento aí dos copyrights, patentes, etc. Isso aqui está travando hoje. Só olhar como travam a indústria farmacêutica, né? Através do sistema de patentes. Né? Na realidade, nós temos eixos que se deslocam. Né? Eu tenho a visão seguinte. Tá? Isso aqui, para onde vamos, qual que seja o resultado aqui, não é uma indústria 4.0. É muito mais que isso. É um outro modo de produção. Eu acho que uma sociedade baseada no conhecimento, que é gratuita na sua expansão, certo? E na sua generalização, está aí o livro do Rifkin, né? Essa sociedade, essa mudança é tão profunda como a mudança da sociedade agrária para a era industrial. Nós estamos saindo da era industrial, os robôs vão resolver, tal, né? Para a era do conhecimento. Então, em vez de olhar se é 3.0 ou 4.0, ou seja, em vez de acrescentar adjetivos ao capitalismo anterior, é financeiro, é global, é isso, aquilo, a gente tem que pensar não o passado que se deforma, mas o novo que está se formando. E novo que está se formando são outros parâmetros. Né? Eu gostaria muito que vocês se interessassem por esse livro, ele está saindo agora. Né? São novos rumos. Tá? Eu acho que a gratuidade do conhecimento aí entra na pergunta do Pedro, né? Porque são os processos colaborativos. Quando você olha a pesquisa no mundo do genoma, por exemplo, são centenas de laboratórios, cada um passa os resultados para o outro. Não fica cada um reinventando a roda sem saber que outro já avançou naquilo. Quer dizer, a construção do conhecimento é naturalmente colaborativa, da mesma forma como a produção de bens de consumo individual que a gente se apropria, são muito mais de competição como eixo central de relacionamento entre as pessoas. Né? As coisas estão mudando. Eu, como acabei de ler agora, isso aqui interessa muito, tá? What's Wrong with Economics, né? do Skidelsky, né? Do Robert, é muito legal, tá? Ele desanca radicalmente a forma como a gente ensina a economia. Né? Eu tenho mesmo esse problema. Tá? Eu tenho muitas dúvidas sobre como a gente ensina a economia e até um problema ético. A que ponto a gente pode continuar a ensinar o que a gente ensina. Né? Quando as coisas estão se deslocando. Acho que a gente tem que confessar nossas fragilidades, digamos assim, e apontar para construções teóricas novas que a gente precisa. Né? Gente, eu acho muito simpática essa conversa, mas só o Pedro se manifestou. Tem uma fala aqui da Sabrina. Tem mais 3 perguntas, mas a gente já está caminhando para o final, então eu vou falar as 3 perguntas e aí eu vou pedir para a gente comentar e para o encerramento. Né? Uma das questões é do Pedro mesmo, que está perguntando sobre esse novo normal, e se a gente acredita numa corrida para desfrutar de tudo que ficamos privados e uma explosão de consumo. Eu tenho a impressão, Pedro, de que a gente não vai ter renda para isso, tá? Desculpa, eu costumo rir quando eu fico nervosa, não que eu ache graça nessa situação, mas eu acho que nós não teremos condições, talvez, de fazer isso. A Marina também fez uma pergunta aqui, e muito interessante, ela está falando sobre as reflexões que ela fez, e ela está voltando para as crianças e jovens, né? Falando sobre essa questão das escolas particulares, das condições financeiras, e dizendo o seguinte: como os palestrantes veem o papel da mídia na manutenção do consumo de jovens e crianças que já estão vivendo em novas relações com o consumo, agora basicamente digital, sempre fora de casa. Tinha mais uma direcionada direto para a Marina, da Mariana Mangon, que ela pergunta o seguinte: você acredita que marcas que focam no lucro e deixam de lado o propósito delas dentro da sociedade, da sustentabilidade, perderão valor para as pessoas após essa fase que estamos vivendo? Responder de forma bem sucinta, sim. Tanto que novos estudos, novas pesquisas têm demonstrado que as marcas mais lembradas são aquelas que estão no ranking do monitor das doações que eu compartilhei com vocês. Então, sem dúvida,
ser uma marca generosa. Claro que a gente entra naquele conflito de autenticidade, né? Ela está sendo verdadeiramente generosa, e aí a gente entra numa questão filosofal e semântica que serve para um outro painel. Mas é uma mudança, né? E as pessoas vão esperar isso das marcas, que as marcas sejam definitivamente mais próximas. Tem um conceito de do brand, né? A marca que faz alguma coisa. Tem conceitos de economia como empathetic pricing, né? Que é aquele preço empático. Eu posso pagar X, então me ajuda, eu quero comprar seu produto, mas eu não tenho quanto você quer me oferecer. Isso remonta a estrutura, como o professor Ladislau comentou, de relações de troca. E quando a gente olha para esse lado da mídia, eu estudei, a gente atendeu por muitos anos o segmento de publicidade infanto-juvenil e tratei disso nos meus estudos acadêmicos também, e atualmente a gente lançou uma plataforma chamada diadedoarkids.org.br, porque a gente percebeu que a economia da generosidade, ela é muito poderosa. Ela movimenta números que não estão nos anais, e aí posso trazer, tem livros e mais livros falando de um monte de coisa, mas esse assunto realmente ele não está em pauta, mas ele está vindo. Tem movimentos pelo mundo já falando sobre isso, e a gente, assim como as coisas vão acontecer dos indivíduos, não espere a estrutura só de fora, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, nós resolvemos, né, como Umbigo do Mundo, investir nessa plataforma. E o que a gente tem percebido é essa adesão viralizante, positiva, produtiva, que as pessoas estão falando, eu posso ajudar aqui, eu vou fazer isso, num modelo sem recursos, né? Eu chamo de no money business, mas a gente vai gerando recurso e estabelecendo eixos de parceria. Então, sim, é viável. A mídia está se remodelando. Hoje, mídia é muito amplo, né? As plataformas digitais são uma mídia totalmente autônoma, aquele sistema de controle que a gente tinha, quantas veiculações, qual é o retorno que eu tenho do investimento. Isso está modificando e acredito que as coisas mudam e todos nós com elas, né? E aproveitando uma fala do professor Ladislau, quando a gente fala em época do conhecimento, o Edgar Morin, estou aqui estudando o mundo da complexidade para as relações de troca, o Edgar Morin disse que a gente vive hoje a idade do ferro do conhecimento. Isso traz uma perspectiva, não sei se é utópica, atópica, distópica, pantópica, não sei qual nome isso poderia ter, mas uma perspectiva muito interessante. A gente separa o mundo em eras até hoje, mas será que tudo que a gente está vivendo, tudo até hoje, o que a humanidade fez, não será no futuro qualificado ou classificado como uma era? E talvez a partir de agora a gente parta para uma outra era em que realmente essa parte do nosso corpo, o cérebro, passe a se conectar, como diz aqui a inteligência coletiva do Pierre Levy, entre outras tantas obras falando sobre isso, em que empresas, a mídia, as organizações da sociedade civil, as estruturas governamentais se unifiquem neste pensamento para o bem comum, fechando com o começo, né? Para uma vida melhor, né? Seja lá o que for essa definição de vida melhor, mas para que todo mundo viva melhor. Professor? Olha, deixa eu comentar. O desafio que a gente tem são desafios sistêmicos, tá? Nós vamos para outros rumos necessariamente, a gente vai de maneira atabalhoada, né? As quatro crises que eu mencionei são planetárias e nós não temos governo planetário, né? Por enquanto, o único instrumento são 193 países membros da ONU, um brigando com o outro e coisa do gênero. Ou seja, o desafio maior é da dificuldade de gerar sistemas de governo que permita gerar as decisões necessárias, né? É um passo atrás, né? Os problemas nós sabemos, os recursos nós temos os recursos financeiros, temos as tecnologias e temos uma impotência institucional para tomar as decisões nesse sentido, né? Isso está preocupando, inclusive, as corporações, né? Se vocês pegam meu artigo que foi feito a pedido do Vaticano, né, que é a economia desgovernada, está no meu blog, certo? Eu pego a tomada de posição de 181 das principais corporações norte-americanas, né? Está lá todo mundo, Apple, Amazon, etc., enfim, né, dizendo que precisamos passar a respeitar o meio ambiente, a levar em conta o social, inclusive dos nossos fornecedores, etc., etc. Enfim, de repente, tentando dourar a pílula, né? Um mega greenwashing, digamos assim, mas, ao mesmo tempo,
Por que eles tomam uma posição? É impressionante você ver a assinatura do Bezos num documento desse, certo? Está na íntegra a carta no meu artigo. Tá? São 5 parágrafos, né? Mas 5 parágrafos. Estão sentindo calor, estão sentindo que as coisas estão indo embora e, em última instância, acabam atingindo, inclusive, eles que estão gerando essa tragédia. Né? Então, esse é um ponto. Tivemos também 130 bancos, tá, que assinaram coisas semelhantes, 6 eixos propositivos de reorientação de como se vê a ética das corporações. Né? Eu participo junto com o Hazel Henderson, teoricamente sou representante deles aqui, a gente segue uma organização chamada Ethical Markets, né? A gente segue investimentos corporativos que são sustentáveis, gente que trabalha com alternativas energéticas, outras formas de construção, etc. E a gente constata, nós estamos acompanhando cerca de 7 trilhões de dólares em investimento, tá? Isso é significativo, tá? Ou seja, tem muita gente no topo que estão no poder econômico, mas que estão se dando conta que as coisas estão se desarticulando, né? Só ver o caos político que está se gerando. Nenhuma empresa vai sobreviver dentro de um caos político desse tipo, né? Então, a crise, quando se aprofunda, ela começa a atingir todo mundo. Né? Nós temos inicialmente os oportunistas que aproveitam para arrancar alguma coisa, estão aí arrancando a Petrobras, estão aí tirando árvores na floresta amazônica, coisa do gênero e tal, mas, na realidade, o desastre acaba sendo para todos. Né? Relativamente às escolas, às crianças e o consumo, eu colaboro com o Instituto Alana, né, que tem feito muitos trabalhos para proteger as crianças. Tem sido muito insuficiente, né? E eu acho que a gente tem que avançar muito mais, né, no processo. Agora, nós precisamos cada vez menos dessa mega mídia, né? Porque tem tantos sistemas paralelos hoje de informação. Vocês podem pegar no meu blog, está lá, eu sistematizei quais são as fontes que jornalistas saíram das grandes máquinas informativas e se sentem muito bem com uma pequena instituição e eles estão dizendo que realmente convence eles, né? Que permite essa autonomia de opiniões, com diversos posicionamentos e tal, mas você tem pessoas falando, e não uma instituição, e você tem ali os caras repetindo o que se manda eles dizer. Eu acho que nós temos tantos eixos de mudança. Nós somos um pouco espectadores impotentes, né, frente a essa transformação acelerada. Agora, sistematizar as transformações, mostrar os grandes rumos, né, os megatrends, como estão se formando, eu acho que é importante. Nós, como professores, como instituições de ensino, é isso que a gente traz, e é o bonito do nosso lado, né? Eu agradeço, Cristina. É muito simpático a gente pegar a oportunidade também de falar com a Marina. Você sabe que a gente acaba se conhecendo nessas coisas em que a gente se cruza, né? Tem sido muito rica essa oportunidade, viu, Ladislau, de poder encontrar pessoas que trazem conteúdos e repertórios que a gente nem sempre tem acesso, né? Eu queria agradecer muito a fala de vocês. Eu coloquei aqui do lado os 3 próximos webinars que a gente vai realizar. Eu coloquei um link, que é o link de acesso para fazer as inscrições dos eventos, mas, dado o feriado, vocês só vão encontrar o espaço para fazer inscrição na sexta-feira ou na segunda-feira. Eu acredito que sexta-feira já está no ar. Deixa se vocês puderem continuar com a gente, será maravilhoso. Tem aqui a Natália está dizendo: boa noite, qual é o nome do blog do professor Ladislau? É Dobor.org, é sobrenome, tá? D-O-W-B-O-R. Agora, se você colocar Ladislau na internet, você cai lá, porque eu estou em todas agora, essas coisas multiplicam. Mas tem coisa boa, e tem coisa muito legal para vocês pegar. Esse livro aqui, ó, A Era do Capital Improdutivo, eu, junto com o Instituto Paulo Freire, a gente fez uma inovação, sabe, Cristina? Eu peguei cada capítulo, gravei, e bem gravado, 10 minutos, um vídeo pequeno de 10 minutos para cada capítulo.
E muita gente pelo Brasil afora está fazendo esses 15 capítulos, né? Está em casa, vai fazendo, o negócio está no YouTube, está no meu blog, né? E dá uma compreensão das transformações econômicas, né? Porque é disso que a gente precisa, né? Começar a jogar um pouco de luz nesse escuro aí. Obrigado, Natália, pelo interesse. Muito bom. Obrigada para todo mundo que esteve com a gente até agora, em pleno feriado. Feriado distópico, como diríamos. Mas, enfim, foi só para celebrar o tema de hoje, né? Então, obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Espero encontrar com vocês de novo nos próximos encontros. Tudo de bom. Um grande abraço para vocês, viu? Um abraço. Obrigada. Foi espetacular. Bom vê-los. Tudo de bom, Marina. Realmente. Tudo de bom, Cristina. Ai, professor Ladislau, aproveita o público convite aqui que está sendo lançado Gestão Sistêmica, Visão Holística para o Mundo Complexo e quero cooptá-lo. Então, está aqui um convite público com a nossa audiência. Então, agora vai ter que dizer sim para participar de um dos meus capítulos. Eu digo sim, na minha idade. Marina, na minha idade, quando uma mulher diz alguma coisa, eu digo sim imediatamente. Olha como melhorou a minha vida, você não imagina. Então, fechado. Sabedoria isso. Os mais jovens que assistam, que aprendam. Olha, eu vou parar de gravar. Me mande o livro.